Boa noite, Walter. Você me ouve bem? Boa noite, eu ouço muito bem. Você me ouve bem? Perfeito som, tá excelente. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com a gente hoje aqui. Passo a palavra para você, para o seu boa noite, para a gente começar o nosso papo. Então, quando o professor René nos apresentou e seu nome me fez o pré-convite, ele falou para mim assim, ó, estou preocupado se eu estou pedindo muito a você devido ao seu estado atual. Eu disse, não, cara, é um privilégio falar com alguém da Universidade Federal Fluminense sobre esse tema. Então é uma satisfação estar com você aqui no Irradiando, viu? Boa noite a Muito todos que nos obrigado. ouvem e nos Muito veem. obrigado, Walter. O privilégio é todo nosso. Você tem aí uma experiência muito grande para compartilhar com a gente. Colegas que estão nos assistindo aqui, o Walter, ele é da turma de 1980, portanto, parabéns aí, Walter, pelos 40 anos, a essa altura de formatura em engenharia de telecomunicações. E por isso mesmo, Walter, eu começaria o nosso papo te pedindo para, enfim, começar do começo, né? Quais são Uhum. suas lembranças do período da sua graduação, do começo da sua carreira? Essa é uma pergunta importante porque eu considero esse período o mais importante da vida de alguém que se dedica a fazer o estudo universitário exclusivo. Eu digo que tem gente que faz à noite porque trabalha, e isso, que bom que existe. Mas a pessoa que se dedica a uma universidade como a Fluminense ou Fundão, onde se você não tem aula o dia inteiro, você é obrigado a ter a disponibilidade de estudar de manhã, de tarde, à noite, é um período muito bom, cara, porque é um período onde você ainda não tem essa responsabilidade de família, de ganhar a vida, e é um período onde você está aprendendo um monte de ferramentas que lhe vão ser úteis no futuro. Eu tenho uma recordação muito bacana que nós ficamos sem uma disciplina entre duas, e aí a parte da tarde ficava morta, e a gente fazia um torneio de futebol de salão no Colégio Batista, em Niterói. Então, assim, é uma vida ideal que você não vai ter mais, mesmo que você seja muito bem sucedido, um milionário. As suas responsabilidades ainda vão ser maiores que no tempo da faculdade. Agora, quando você sai da faculdade, há uma certa ansiedade, um certo choque de culturas. Que eu acho que o estágio ajuda muito a fazer um colchão de passagem, né? De pelo menos suavizar a passagem ao mundo profissional. Você vai ser um cara que trabalha o dia inteiro, muitas vezes, que viaja muito, que não vê a família, e é legal você ter alguma coisa intermediária, né? Eu me lembro de ter estagiado em uma obra, na Casa da Moeda, estagiado em uma fábrica, que era a Standard Elétrica, que nem existe mais, fazia componentes de telecom, e numa empresa de serviços, que era a Embratel. E aí dá para você entender direitinho onde é que você quer ficar, o que lhe deixa mais satisfeito. O meu pai achava que eu devia ficar em obras, porque obra é um negócio que você, por empreitada, ganha bem. Eu falei, não, eu tô feliz num prestador de serviço. Então, essa passagem dá uma certa insegurança, mas o estágio ajuda. Uma outra coisa que me ajudou foi que eu dava aula para a Fluminense. Eu era monitor e continuei professor auxiliar, ajudando o professor Dalvio em estatística. Então, esse vínculo ainda ficou um tempinho, universidade, empresa. Então, eu acho que as lembranças da universidade são muito boas. Eu tenho dois filhos, um no terceiro ano de veterinária, outro no quarto ano de contabilidade, e eu não quero saber quando eles vão formar. Eu quero que eles formem em 5, 6 anos, certo? Mas que eles tenham um bom proveito desse período e que tirem proveito para eles do que estão aprendendo. Perfeito, Walter. Obrigado. Certamente a gente observou nos últimos anos, nas últimas décadas, uma mudança muito grande no setor de telecomunicações, novos serviços surgindo, né?
Você acha que houve também uma mudança no perfil do engenheiro de telecomunicações nesses últimos anos? Olha, com certeza. Quando eu saí da faculdade, um engenheiro, cabeça muito boa, pensava em futuro, professor Mauros, era da Telerge na época, ele fez um discurso que chocou todo mundo, mas foi bacana para o nosso futuro, que ele disse assim, ele começou o discurso dele dizendo assim, escriba, limpador de chaminé, engenheiro de telecom não existe mais, são profissões que já acabaram. Aí a gente ficou chocado, porque nós éramos engenheiros eletricistas habilitados em telecom saindo da faculdade. Depois ele entrou no assunto e falou, vocês têm que pensar mais em duas coisas, em TI, que para a gente era uma coisa ainda muito longe, né? Processadores 80, 85, 80, 86, não existe mais, e em sistemas, olhar sistemicamente a coisa. O que eu vejo hoje? Engenheiro de telecom hoje, ele tem que se preocupar, não é com o que o pessoal fala assim, as redes são muito poucas, a gente está passando bandas muito largas, muita comunicação, então precisa construir mais redes, construir mais redes. A gente vai falir o planeta construindo redes. O que a gente tem que fazer é ter uma visão sistêmica e olhar tudo que tem disponível. O que eu quero dizer em matéria de telecom? Você tem um cara que está me chamando no Barra Shopping, no celular, evita usar o espectro. Faz o seguinte, manda só uma mensagenzinha para descobrir onde é que esse cara está, pelo espectro, pelo ar, né? E você descobre. Quando você descobre, usa as fibras que as cidades têm para circular a comunicação até a estação rádio base mais próxima a ele. A mais próxima a mim para a mais próxima a ele. Você acabou de ser um cara que não está preocupado com telecom. Sou engenheiro de telecom móvel. Desculpa, isso já acabou. Você é um engenheiro de sistemas de telecom. Então você aproveita tudo que tem, o PGW, né? Ah, não, mas tem uma rede elétrica passando aqui, eu posso passar telecom por ela. Hoje eu acho que o engenheiro de telecom tem que se preocupar em catar tudo que está à disposição dele para poder aumentar realmente a capacidade de circulação de informação entre os pontos. Acho que o futuro de telecom é um pouco esse, ou seja, a gente conhecer bem TI e aproveitar sistemicamente tudo que nos é disponível, né, tecnologicamente, para poder fazer uma telecom mais otimizada. Perfeito. Muito interessante, Walter, os pontos que você levantou aí. O Walter, gente, ele tem, assim, passagens em cargos de gestão, na Embratel, na Telemar, né, Walter, na TIM, trabalhou muito tempo no setor de telecom. Aliás, assim, eu acho, talvez os mais jovens não saibam, por exemplo, da importância da Embratel, por exemplo, né, a empresa pioneira aí na implantação dos serviços de telecomunicações nacionais, né, de abrangência nacional, que a gente tem hoje. Se você quiser comentar sobre isso, Walter, seria, eu acho que, muito interessante também. Eu acho que a gente deve valorizar muito, a nossa história. E eu costumo comentar aqui nesse espaço que os engenheiros de telecom que nós formamos na UF ocuparam e ocuparão posições de destaque nesse setor, né? Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso, Walter? Sobre a questão desse desenvolvimento dessas empresas nos últimos anos? Isso é verdade, né? A gente tinha facilidade na época de sair empregado numa dessas empresas, Telemar, Embratel, que eram empresas públicas, mas elas eram controladas pelos militares, que na época o objetivo deles era integrar o país. Tinha que comunicar na Chapada da Diamantina, que a gente chegou lá e não tinha condição de botar nenhuma comunicação convencional, e a gente colocou os painéis de tropo-difusão. O negócio ia pelas nuvens. Eram painéis enormes que aproveitavam para fazer reflexo nas nuvens e pegar um outro painel de tropo-difusão e poder fazer as comunicações com aquelas fazendas no interior, lá do Centro-Oeste, etc. e tal. Era uma coisa pesada, né? A Transamazônica, né? A gente foi colocando repetidores na Transamazônica, dormia no meio do mato lá, ficava com medo danado dos bichos lá, mas era uma época de integração.
Depois da época de integração, o norte-americano foi o primeiro a comprar a Embratel, e aí ela se tornou uma empresa que queria treinar todos os seus engenheiros para serem vendedores. Eles disseram, vocês não vendem, vocês são comprados. Portanto, vocês têm que aprender negócio. Eu tive uma segunda chance, aí sim, de sair daquela coisa mais militar, de integrar o país e passar a ser um cara de negócio. E aí eu fiquei maravilhado das possibilidades que o engenheiro tem. Só para vocês terem ideia, tinha engenheiro, diretor de RH. Aí você diz, RH tal a facilidade do cara em entender sistemicamente as coisas e estudar e se aprimorar em determinadas áreas. Eu fui parar na governança corporativa da Embratel, né? Que era dentro da área financeira. Eu jamais pensei em trabalhar em área financeira. Eu me enrolava lá na época, no início era régua de cálculo, depois tinha as calculadoras, as HPs, eu me enrolava e quando eu fui para lá eu descobri que aquilo ali não é só finança, aquilo ali é processo. Se você não tiver um processo decente, você não consegue prosperar. Tem uma situação muito interessante na época do José Sarney, que a inflação era altíssima, e a gente bolou um processo de colocar o pessoal financeiro trabalhando 24 horas, que nem era operação. Eles faziam open market de manhã, de dia, e overnight à noite. Para quê? Para que o dinheiro ele se valorizasse, e o dinheiro que a gente pegava do cliente início do mês, a inflação era 80% ao mês, né? A turma aqui não... Eu falo para meus filhos isso, eles ficam espantados. 80% ao mês, no final do mês tinha 100%, porque os caras de finanças fizeram o dinheiro andar. Então a gente colocou os financistas em critérios de trabalho, em jornadas de trabalho, como os engenheiros de telecom, né? E eles faziam esse trabalho comandados por Luiz de Avina, que era um diretor do BNDES, emprestado à Embratel pelo governo federal. Perfeito. Walter, você já conectou aí com o próximo assunto que eu queria trazer mesmo, também aproveitando aí a tua experiência, que é a questão de gestão, né? Quer dizer, a gestão acaba entrando no caminho do engenheiro de uma forma ou de outra. Eu queria que você elaborasse um pouquinho sobre isso. Isso não tem muito jeito. Eu entendo que existe o especialista e existe o cara mais sistêmico. Hoje talvez estejam nos assistindo aí pessoas que estão terminando, e talvez tenham dois caras aí, um pensando, poxa, mas eu quero ser um especialista, porque ele conhece muito determinado assunto e quer se dedicar a ele. Perfeito. E o outro é um cara sistêmico, ele quer entender de tudo para exatamente fazer essa melhor telecomunicação para o futuro. Só que os dois precisam conhecer um pouquinho gestão, até porque isso começa em casa, né? Você tem que gerir uma família. E às vezes é difícil isso. Eu sou casado com uma engenheira, então a gente tem uma cogestão aqui, né? Eu brinco e falo assim, eu sou casado há 38 anos. Mas qual é o seu segredo? O meu segredo é ter a convicção que eu sou o melhor vice-presidente financeiro que qualquer família poderia ter. O presidente é ela. Tá certo? Então, não tem briga, não tem nada. O CEO fala, a gente vai lá e cumpre. Mas gestão é uma coisa importante. Gestão é o que te ajuda a lidar com pessoas. As pessoas precisam trabalhar com você também. Se você não tiver gestão, eu recomendo vocês lerem um documento do Fórum Econômico Mundial da ONU, feito há 5 anos atrás. Depois eu posso deixar o link para que esteja no Instagram para vocês clicarem. Eu fiz um estudo há 1 ano atrás, desses 4 anos depois que o documento foi feito. O documento chama-se Habilidades do Profissional do Futuro. E ele mostra uma série de coisas que tem que ser incorporado àquelas habilidades mais tradicionais. E são todas ligadas à gestão. Depois de 4 anos, vamos ver se eles têm razão ou não. E quando eu fui fazer a pesquisa, eu fiz um programa no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, que ele fala sobre isso. E eu mostro isso nas minhas aulas de MBA na Fundação Getúlio Vargas. As coisas estão caminhando para isso realmente, né? E aí eu digo a meus alunos aonde eles acham aonde eles estão legais e aonde eles não estão legais e precisam estar, precisam se dedicar um pouco a obter esses conhecimentos
para não morrerem na caminhada deles para um futuro brilhante. Vale a pena dar uma olhada nisso e ver que gestão não é só para quem quer ser gestor. Gestão é para quem quer comandar um projeto. Engenharia, né? Telecom. Olha, vamos ver o projeto tal e não estou preparado para comandar porque eu não sei fazer a gestão desse pessoal. Eu não conheço muito as ferramentas. É preciso conhecer. E o MBA é uma ferramenta de gestão preciosa. É o único treinamento formal para gestores que eu conheço, pelo menos aqui no Brasil. Tá bom, tem a Manaquê, tem algumas coisas aí, né? O Sebrae lá com aquele Empretec, mas são coisas muito específicas, né? Perfeito, Walter. Você pode falar um pouquinho? Você tem 2 canais no YouTube, não é isso? Eu assisti a um vídeo seu no canal sobre gestão, achei muito interessante, muito, muito didático. Recomendo aí já de cara para o pessoal que está nos assistindo. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles. O histórico disso é o seguinte: engenheiro é o cara que pensa tudo, quer organizar, né? A gente é estruturado, a gente aprende a ser estruturado na faculdade. Então eu comecei a dar aula de MBA e eu percebi o seguinte: eu não tenho muito texto para o pessoal ler. E tem cara que em aula segura um pouco, ele fica lá, mas depois ele lê um livro desesperadamente. Eu tinha essa diferença para minha mulher, né? Aula de radiovisibilidade, Gilberto Viana Silva, eu botava uma atenção danada porque aquilo era importantíssimo e era muito volume de informação. E minha mulher ficava ali, aí eu falava, que isso, essa moça não vai passar, né, cara? Só que ela chegava em casa, pegava o livro de radiovisibilidade dessa altura e devorava. São perfis. E eu no MBA só tinha um perfil de dar a aula, não tinha de quem gostava de ler. Então eu comecei a fazer um blog para escrever essas coisas em gotas. Chama-se Em Gotas. Emgotas.com é um blog escrito. Hoje em dia tem podcast também. Mas é um blog escrito onde você lê todas essas matérias lá. E eu formava as apostilas facilmente quando eu queria dar aula. Cato aqui, formei a apostila. Isso cresceu tanto e outros professores começaram a escrever também lá, que hoje ele tem 350 posts. E são posts que não são perecíveis, porque não é notícia, é conceito. Então, 250 são meus e 100 são de outros professores que não querem ter seus sites e escrevem lá. E eu resolvi levar até por influência dos alunos, geração Y, geração Z, levar isso para vídeo. E eu fiz um canal chamado Em Gotas, espaço em vídeo. Ou seja, o blog Em Gotas migrou para o YouTube. Ele tem sábado agora é o 83º programa. Ele tem 83 programas já feitos, todos tirados do Em Gotas. Tanto é que eu coloco assim, post original. Só que no programa você acaba falando um pouco mais, porque é uma linguagem mais coloquial, né? Você acaba dando outra versão, tem gente que gosta de ler, mas é um canal bem frequentado. Ele deu uma parada aí durante 3 meses, devido a uma circunstância, mas já voltou. Tá? Quando voltou foi uma festa danada, vocês vão ver lá o pico que deu quando voltou, os alunos todos comemorando. Tem gente que segue, gosta, né? É uma tribo pequena, hoje está em 700 pessoas, mas é um pessoal especializado, é um pessoal que vive esse tipo de coisa, né? É o que eu falo, não é um post de esporte, não é um post, não é um canal dessas coisas. Mas é um canal muito bem frequentado, muito bem comentado. Você pode pedir um programa que você queira. E é isso, esse canal está lá à disposição para quem quer falar de gestão. Em verdade, eu digo que ele é caneta em inglês, pen. Ele trata de pessoas, educação em gestão e negócios, PEN. Né? Aí o símbolo até do Em Gotas escrito é uma canetinha. Bacana. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, Walter, a questão do tamanho do canal. Você tem 700 seguidores lá, eu acho um número extremamente significativo, porque assim, eu até tentaria comparar de alguma forma com essa iniciativa que nós estamos começando agora, uma coisa muito incipiente, mas que nós nunca chegaremos aqui nesse canal, nesse espaço,
a milhares de seguidores, porque o nosso assunto é muito específico, né? Nós estamos falando para um público determinado, que são principalmente os estudantes e os recém-formados em engenharia de telecomunicações e tal. Então, assim, mas eu acho que isso é uma beleza também, né? Da possibilidade que a internet nos dá de falar com pequenos grupos. Nós não precisamos aqui, não somos celebridades, né? Não teremos canais com milhares de pessoas, mas a gente consegue alcançar esse público. Então, de minha parte, por exemplo, nós chegamos agora a 125 seguidores. Eu já fiquei satisfeito com esse número. É claro que eu gostaria que a gente chegasse pelo menos a 400. Nós temos 480 alunos de graduação atualmente inscritos no bacharelado de engenharia tele, né? Esse, para mim, é um número mágico. Assim, eu gostaria de chegar mais ou menos nessa escala, porque eu sei que a gente vai estar falando com o público-alvo principal do canal. Mas é bacana isso, né? Porque a gente encontra esse conteúdo mais especializado e a gente consegue ter uma relação mais próxima, né? Com o público, né? Com o público. Mas assim, você tocou rapidamente aí num ponto, inclusive no começo da entrevista, Walter, que eu acho que é um assunto que é difícil a gente não falar hoje, que é a pandemia que nós vivemos hoje do coronavírus, né? E aí eu faria uma pergunta para você, um desdobramento em duas partes. Primeiro, eu sei que você teve uma experiência pessoal difícil com esse negócio e tal. Eu queria saber que você comentasse, compartilhasse conosco sobre isso, mas também que falasse assim, do papel do engenheiro de telecomunicações nesse mundo que se apresenta agora diante de nós, em que a gente tem um distanciamento social, a gente tem um teletrabalho, telemedicina, né? Eu queria que você, por favor, falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Deixa eu até retroceder um pouco, porque eu falo de duas coisas. Falo também da minha saída de telecom, e eu acabei trabalhando 30 anos em telecom. Aí resolvi que estava na hora de eu dar uma parada, e foi uma parada precoce, né, pela idade, e só dar aula de MBA. Eu dei aula na Fundação Getúlio Vargas, que eu continuo dando aula, no IBMEC e na Fundação Dom Cabral. E na Universidade de Petrobras, que agora acabou, né, depois dessa situação aí da Graça, infelizmente. Universidade espetacular que realmente terminou. O pessoal da Petrobras é extremamente competente, né? Parece esse pessoal do telecom que a gente forma aí, é um pessoal muito bom. Infelizmente, politicamente, tem lá os problemas. O que eu fiz? Eu comecei a dar aula, fiquei dando aula isso, mas me deu uma vontade de voltar. Mas aí eu já tinha uma certa idade. O que aconteceu? Eu soube que uma empresa familiar de movimentação de material iria profissionalizar a empresa. E eu me candidatei a uma vaga lá. Quando eu fui entrevistado pelos donos, eles gostaram muito de mim, da minha bagagem, da minha proposta, e me colocaram como gerente geral lá. A empresa chama-se Fimatec, equipamentos logísticos de armazém. Basicamente, se você tem um armazém, agora nessa pandemia, tem muito armazém aí de produtos farmacêuticos e de alimentação, né? Que é uma coisa que está sendo consumida. A gente fornece tudo. Basicamente, o produto principal é empilhadeiras, mas a gente fornece tudo. Limpador de piso, porta-pallet, o que a gente docas, o que a gente não tem, a gente tem parceiro para fornecer. E eu comecei em agosto do ano passado. E vinha fazendo um trabalho que a mim satisfez muito. Por quê? Novamente, a engenharia. O que os caras precisavam? O que os caras precisavam é método. O que os caras precisavam é planejamento. Isso a gente aprende na escola. O que os caras precisavam era sistema. Como é que estão os nossos sistemas? Não só de TI, mas os processos que suportam esses sistemas. Então, criei uma área de processo, a gente deu uma rearrumada e a economia sendo pressionada, né? Tudo bem, sendo pressionada, mas a gente indo bem, porque exatamente havia esses caras que eram nossos clientes, né? Os laboratórios. Só que aí acontece a pandemia. E como essa empresa fica em Ramos, e eu não sou mais de andar de carro, eu andava muito em transporte público.
BRT, não sou muito preocupado hoje em dia, sou proibido até pela minha família, tem que pegar um Uber, onde quer que eu vá. E aí eu fui pego, mas fui pego de cheio com isso, porque eu fiquei em posição morre não morre, né? Eu fui para coma induzido, eu fiquei 41 dias na UTI e 15 dias na unidade semi-intensiva e já me recuperando. Eu dei sorte porque eu fui para o Samaritano, e o Samaritano hoje tem uma equipe naquele prédio do meio, entre o Samaritano e o Hospital Vitória, na Barra, que é uma equipe de excelência que o governo e mais entidades estrangeiras patrocinam para poder atacar firmemente o Covid. Então, eu caí na mão de 16 médicos feras que tinham uma equipe embaixo para poder, e tudo do bom e do melhor, né? E pelo plano, né? Porque senão a gente quebra também. Aquilo é a Mil, por exemplo, tem lá um convênio. Deve ter outros planos também. Em suma, consegui sair dessa história com alguma sequela. Eu hoje ainda ando com um andador, mas estou fazendo a fisioterapia para me recuperar. Basicamente, falta caminhar sem o andador. Se Deus quiser, para o próximo mês aí, nós vamos estar firme e forte. Agora, na minha vinda para casa, eu experimentei duas coisas que aí cabe na sua segunda pergunta. Como é que o engenheiro, né, vai funcionar no meio disso aí? Eu percebi o seguinte, rapaz. O pessoal tem medo de ir na rua, minha mulher tem medo de ir na rua, né? Então vai, às vezes, para comprar um negócio, mas não quer comprar por telecompra. Não adianta, a gente vai ter que mergulhar nesse mundo das telecom. Ou seja, de pedir as coisas pelo Mercado Livre, pelo supermercado Zona Sul, os outros vão ter que atender também, o Açaí vai ter que atender, o Atacadão. A gente vai ter que desenvolver esses caras, porque uma empresa como a Embratel, que botou o pessoal todo em home office, ela já falou que só vai chamar parte da turma de volta. Pessoal de TI, pessoal de processo, pessoal de contabilidade, pessoal de governança. Ela falou, eu não sei se chamo de volta ou não, chamo só eventualmente, às vezes tem a hora que acabar a pandemia. Porque esses caras estão me saindo mais barato em casa. E mais, eles trabalham mais em casa. Porque o cara tem uma responsabilidade, ele não deixa a peteca cair. Hoje teve reunião na Firmatec 5 horas da tarde. Até eu falei, pessoal, 8 horas eu tenho uma entrevista, viu? Não, pode deixar que a gente acaba antes, realmente 6h30 acabou. Mas eu estava nela, daqui de casa, entendeu? Então você tem que começar a conhecer Zoom, o da Microsoft, você tem Teams, né? Você tem que começar a conhecer esses caras todos, porque a sua vida vai estar muito em cima deles. E aí, novamente, as telecom necessárias para interligar esses pontos todos, para que a gente possa fazer essas reuniões. O pessoal está acostumando já. O pessoal hoje saiu da sala de reunião, estava todo mundo de máscara lá. Eu brinquei até, falei assim, pô, rapaz, se eu sou daqueles Webster, né, eu marco o trem que a gente vai assaltar, né? Todo mundo de máscara, uns de máscara preta. Então, falei, mas todo mundo tranquilo, todo mundo já habituado, todo mundo já saiu com seus para casa, vou mandar para vocês e tudo bem, etc e tal. A Iana lá, a gerente de marketing, falou para mim, não, daqueles 3 itens que eu te pedi, eu falei, ó, 2 eu te entrego amanhã, 1 não vai ter jeito, a gente tem que acabar a pandemia para visitar uma outra empresa para fazer o treinamento com a gente. Então, assim, isso já está virando lugar comum. Então, eu acho difícil que isso não venha, esse vírus, com todo o problema que ele trouxe, que ele não venha a mudar o planeta para uma estrutura mais voltada para o nosso problema hoje. Qual é o nosso problema hoje? Mobilidade urbana, pô. Você sair daqui para ir para Ramos, nossa senhora, entendeu? Num trânsito firme, você tem que sair cedinho e voltar tarde. Pelo menos você pega o trânsito vazio, etc e tal. Isso aí te alivia de sobremaneira, né? Você não precisar estar todo dia no seu emprego. E as viagens de negócios também, né, Walter? Que são caras, Exatamente. né? A outra engenheira, que é a minha esposa, aqui de casa, ela dá aula nos Estados Unidos, meu amigo. Hoje ela está fazendo só vídeos e áudios, entendeu? E ela falou, pô, cara,
Não sei o que vai acontecer depois, não. Se eu vou ficar voltando para fazer sempre, todo mês, uma viagem nos Estados Unidos, passa 10 dias lá para dar o curso dela inteiro, né? Porque não dá para fazer em parte, depois volta. Mesma coisa, mesma coisa. Ela tem eu tenho esse escritório aqui no quarto lá, a gente dividiu o quarto, ela tem um mini escritório lá que ela está fazendo ela foi premiada lá por alguma coisa nos Estados Unidos, ela ganhou como presente um curso que está fazendo, termina amanhã. Curso de 6 ou 7 dias, não me recordo direito. Mas está fazendo Bacana. ali, de 11 da manhã às 4 da tarde. Para só para comer um negócio, um lanche, depois volta. E ela falou, cara, eu estou fazendo, está indo tudo bem. Eu estou adquirindo o conhecimento necessário. Eu não sei se você vai concordar comigo, Walter, mas a sensação que eu tenho é a seguinte: quando a gente é mais jovem, está no começo da carreira, a gente tem uma visão muito positiva e idealizada em relação às viagens de negócio. A gente acha que são sensacionais, a gente acaba comparando com as viagens de turismo, mas não é a mesma coisa. A viagem de negócio Não. geralmente é extremamente cansativa e chega um ponto que você simplesmente não aguenta mais ter que se deslocar tanto. Não é uma fonte de tanto prazer e satisfação assim, Não porque é. você mal aproveita, né, os locais É, que você visita, né? em 2018 eu tive 10 vezes em Brasília, é uma coisa de, 12 vezes em Brasília, eram 6 turmas que você vai 2 vezes. Pô, 12 vezes em Brasília para dar uma aula e voltar, entendeu? Sexta de noite, sábado de manhã, volta. Não é uma coisa agradável. No início da carreira é porque você não conhece. Fui até Macapá e achei bacana. Por quê? Como eu não conhecia, você vai nos lugares, você é mais jovem, né? Depois você começa a ver os problemas todos que tem de você fazer isso. Então, assim, e isso é outra vantagem. Você estica um pouco mais a vida útil do trabalhador, do profissional, porque você permite a ele um outro tipo de forma de atuar, que é um pouco mais em casa, porque o cara é um pouco mais sênior, ele consegue te dar um pouco mais coisa. E o sujeito um pouco mais júnior, esse pode ir, e ele quer ir, e ele vai, entendeu? Então você consegue fazer esse mix nas empresas que a Embratel já está acenando. A Embratel é uma empresa mexicana agora, né, do grupo América Móvel, pertence à Telmex mexicana, ela já está acenando com isso. Eu tenho muita gente que conheço que trabalha lá, como gerente de mais alto nível, está falando, ó, ela já está se preparando para, na hora que encontrarem uma cura disso e voltar todo mundo, quem volta, quem não volta, quem continua em home office. Eu tenho observado muitos colegas que já antes até da pandemia tinham alguns dias de home office, né? Alguns dias de Uhum. trabalho presencial no local da empresa, outros de home office. Que agora essa tendência era um vetor, era uma tendência que agora eu acho que ganha um impulso muito grande, né? Então, assim, Uhum. que o pessoal se prepare. E isso causa também uma mistura do ambiente doméstico com o ambiente de trabalho, né? Para o qual a gente também tem que se preparar, né? Tem sim. Eu tenho alguns casos complicados. Por exemplo, a gente faz reuniões dos professores da FGV. E eu noto e pergunto para eles: vocês estão fazendo isso em aula? O cara diz sim, tem que tomar cuidado. O cara não ter isso aqui, ó, um ambiente. Isso aqui era um quarto da casa que Márcia derrubou a parede, colocou essa coisa de madeira que abre para a sala, até torna a sala mais ampla em caso de uma festa, mas é o meu escritório. Então, o que acontece? Eu tenho liberdade aqui. Eu falo, ó, gente, eu vou dar aula, eu vou fazer uma entrevista. Então, o pessoal deixa livre aqui. Mesma coisa é Márcia. Márcia, às vezes, eu digo assim, Márcia, não quer ficar no escritório porque eu estou sem nada para fazer agora, mas eu vou tomar banho. Então, assim, você tem que ter uma organização, tá certo? Onde te permita você ter tranquilidade para que naquele período você exerça aquilo que você tem que exercer. Responder as perguntas aqui da entrevista, dar a sua aula, né? Sem ser essa sexta agora a outra, eu vou estar dando aula sexta-noite, ou segunda aula, sexta-noite, sábado de manhã, para a turma da FGV de Brasília. Na verdade, é outra coisa interessante que o engenheiro veio a mudar, perfil de engenheiro. Esse professor, chamado Quintela, ele bolou o seguinte:
Não, eu quero um MBA um pouquinho diferente agora. Via EAD, eu quero que haja blocos de 4 disciplinas que tenham a ver. Nessas primeiras, por exemplo, entra orçamento, entra marketing, entra planejamento estratégico. E na quinta disciplina seja um workshop para tornar isso prático. Alguém que já trabalhou com aquele assunto vem para demonstrar como é que a gente pega todo aquele conhecimento e transforma em prática. Então, eu faço esse workshop de planejamento estratégico, onde eu mostro os planejamentos estratégicos que eu já fiz, da Gaspetro, da Fimatec, e coloco eles para pensar um planejamento estratégico de uma empresa que eles queiram criar ou queiram fazer. Você sabe que um gerentão da Spoleto botou todo mundo que fazia o MBA da Spoleto para repensar o Spoleto em planejamento estratégico. Porque o Spoleto está se dando mal na Flórida. Ele abriu 3 Spoletos em Orlando que não conseguiram cair na graça pessoal ou do gosto do público americano. Então, estão fechando. Mas o que fazer? Planejamento estratégico. Então, os caras estão fazendo MBA, mas tem uma disciplina a cada 4, a quinta, que é um workshop. Depois vão ter outras em um workshop, com outro alguém que conhece bem aquele tema lá, entendeu? É muito interessante o que eles fazem, muito estruturado e muito voltado para o que o engenheiro gosta, que é aprendo, pratico. Aprendo, pratico. Entendeu? Perfeito, Essa disciplina perfeito. geralmente é muito bem avaliada. É que eu tive a primeira agora, aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo, em EAD. Eu só estava acostumado a fazer presencial, mas foi muito bem avaliada a de Botafogo. Vamos ver essa de Brasília agora. Perfeito. Walter, o tempo voou aqui, nós estamos chegando já assim, mais para o bloco final, vamos dizer assim, do nosso papo. E eu queria, Uhum. assim, geralmente nesse final, a gente tenta deixar algumas recomendações, conselhos ou reflexões para o pessoal que está nos assistindo e que não só aqui ao vivo, mas que depois vai poder assistir o vídeo também no YouTube. A gente está colocando as entrevistas lá disponíveis, né? Então, eu queria começar essa... Posso linkar do meu canal lá com ele, não posso? Ah, por favor, claro, com Uhum. certeza. Para começar a conclusão, vamos dizer assim, eu queria te perguntar, na sua opinião, quais são as habilidades que o engenheiro tem que desenvolver agora? Quer dizer, o engenheiro que está saindo do forno agora, em 2020, 2021, 2022, ou que saiu em 2019, o que ele tem que investir? Quais são as skills que ele tem que ter para ele, enfim, melhorar suas chances de êxito profissional? É, ele normalmente já tem o skill de resolver problemas complexos. Isso é a vida dele dentro da escola, tá certo? Mas ele tem que ter uma mente aberta, o que a gente chama de, de capacidade de receber coisas novas, porque aparecem coisas meio doidas. A minha mulher é engenheira, mas depois que ela se aposentou, ela foi estudar psicologia, cadeiras ligadas à psicologia, autoconhecimento, e é um negócio maluco. Mas não é um negócio maluco. Como é que você quer conhecer a sua equipe se você não se autoconhece? Né? Você tem gestão de pessoas, tudo bem, estou investindo em gestão de pessoas, mas você deve entender que a sua liderança tem que ser serva, ou seja, você tem que servir aos teus subordinados. Você existe para servi-los. Isso tudo que eu estou falando está naquele documento lá do Fórum da ONU. Tá? Estou só tirando algumas coisas de lá. Você tem a capacidade, o engenheiro é danado para isso, de tomada de decisão por julgamento. Julga mesmo, engenheiro julga, né? Engenheiro, contador também, meu filho é assim, tá, é isso. Vamos lá fazer, vamos lá. Tudo bem, isso é uma coisa importante, tem gente que fica indeciso, não é o perfil do engenheiro. Só que o engenheiro tem que aprender a combinar isso com os outros, ou seja, articular isso antes com todo o time. Porque senão ele é aquele cara que ele é o antipático, entendeu? Tudo bem que dá certo no final o que ele fala, mas aí ele fica com mais bronca ainda, porque fala, pô, eu não sou assim, o cara fala um negócio e dá certo. É preciso articular antes com as pessoas. Então,
Todas essas capacidades que você aprende, há um contrapartida, que eu chamo o seguinte: a gente na escola de engenharia aprende muito eu cartesiano. Habilidades que eu consigo ter que são muito cartesianas. Essa tomada de decisão, essa capacidade de resolver problemas complexos, gerir pessoas, a gente sabe fazer, tá certo? Negociação. Só que negociação, a gente tem que entender que tem a empatia. A gente precisa ouvir o outro lado e não fazer a barganha posicional. Ou eu ganho ou você ganha, esquece isso. Harvard já determinou que a boa é uma negociação baseada em princípios. Separa as pessoas dos problemas, coloco princípios na mesa, que isso eu preciso que sejam seguidos para que a negociação dê certo, e crio opções com o meu parceiro, para que não haja um ganha-perde, certo? Para que haja um ganha-ganha. Essas coisas todas estão lá não só no relatório da ONU, como nesse meu documento. Eu criei até um diagrama que mostra essas diferenças todas. Porque essas contrapartidas que eu estou falando, que o cara tem que aprender, eles estão num outro reino, que eu falo, como se fosse um outro universo, que não é o universo da escola de engenharia, ou pelo menos vai passar a ser ao longo do tempo, que é o universo do nós intuitivo. As coisas só se resolvem no coletivo e muito por intuição. Agora, não dá para largar a lógica cartesiana, tem que combinar as duas. E o relatório da ONU diz isso. Não dá para deixar de tomar decisão, só que não custa nada eu antes ouvir todo mundo e se houver alguma coisa boa, eu colocar aquilo na minha solução. Então, esse tipo de coisa a gente tem que começar realmente a pensar. E, agora, fora isso, a gente tem que pensar em gestão. Tá? Gestão é muito importante, mesmo que seja só de projeto, só de um grupo de trabalho. Investir um pouquinho em gestão. Se puder fazer um MBA, Fluminense tem uns campeões aí, inclusive de engenharia de produção. Conheço caras formados de engenharia de produção. Eu escrevo um pouco para aquela Engevista, né? Que quem está lá é o Portuga, que estudou comigo, João Carlos. Eu tenho os artigos científicos lá também que eu fazia para eles. Vale a pena mesmo. Bacana, bacana. Quer dizer, é legal a sua fala, Walter. Na semana passada, por exemplo, a gente conversou com o João Felipe, que seguiu uma carreira acadêmica, fez um mestrado e está fazendo um doutorado stricto sensu, né? E a gente estava comentando que a gente está sempre estudando, e existem os MBAs, existem as especializações, existem os cursos para efeito de certificação, né? De uma forma ou de outra, um caminho ou outro, a gente vai estar sempre tendo que se atualizar, tendo que ler, tendo que escutar. Agora a gente tem uma quantidade muito grande de informação online, informação boa, coisas boas, a gente encontra muitas coisas boas, a gente encontra coisas ruins, coisas às vezes até com erros factuais, tem que se tomar cuidado com isso, né? Eu tenho percebido um pouco assim o nosso trabalho como professor, né? Da gente, a palavra que está se usando agora é curadoria de conteúdo, né? Da gente encontrar bons conteúdos para a gente recomendar para os nossos alunos, porque às vezes eles já estão lá, a gente nem precisa produzir, mas a gente precisa dizer, olha, isso aqui é um bom conteúdo que vale a pena. Mas a sensação que eu tenho, isso é uma coisa que um outro entrevistado nosso aqui, o Leonardo Almeida, também comentou, é que assim, na verdade, só não aprende quem não quer, né? Quer dizer, hoje em dia, as ferramentas, os cursos, gratuitos ou não, eles são abundantes, né? Então a gente tem que aproveitar essa fonte tão rica, né, de informação que a gente tem. Então, uma noticiazinha rápida, eu tenho 5 livros publicados. Na verdade são 6, mas um é no Canadá, outro é nos Estados Unidos. Bom, aqui dentro eu tenho 4 livros, aqui, ele é do Brasil. E o nosso 4º livro, os autores decidiram, devido ao Covid, colocar ele gratuito para o pessoal baixar, porque ele é só Kindle, né? Você baixa pelo Kindle, etc. É um e-book. Em papel. E fomos na Amazon, a Amazon falou que não faz isso, mas ela poderia botar o preço mínimo dela, das coisas dela, que é R$ 1,99. E a gente botou R$ 1,99 durante a pandemia. Então, quem quiser, começa a ver esse livro, que é o outro lado da história
daquele cartesianismo lá do engenheiro. O livro chama-se Pessoas são para brilhar. É muito interessante porque ele fala desse outro lado, mas sem deixar de falar do que a gente tem como bagagem como engenheiro. Até porque a maior parte das pessoas que escreveu são engenheiros. É só olhar lá no final o currículo dos caras. Tem um engenheiro da Fluminense, que é o Ciro, tem um engenheiro da PUC, que é o Metelo. Então, tem um povo de engenharia forte aí. Legal. Também. Walter, assim, eu queria que você deixasse aqui assim, um comentário final, uma mensagem aí para os nossos alunos, e aproveito antes de passar a palavra, já te agradecer novamente aqui pela tua disposição em participar e compartilhar a tua experiência com a gente. Eu acho que foi muito rico, sou muito grato aí pela sua participação. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal que nos assiste agora e que nos assistirá depois. A mensagem é a seguinte, pessoal: o não é muito fácil. Ah, não, cara, eu não gosto disso, não vou fazer isso. Não, não, essa entrevista, eu tô adoentado, não vai dar para fazer. Não, não, voltar a trabalhar, estou velho já, etc. Tal. Experimentem sempre o sim, tá certo? Vamos tentar fazer. Vamos tentar. Isso é uma experiência que você vai acumulando e que no final você fica impressionado como é que você consegue jogar em várias posições. Mesmo que fique com medo, porque às vezes fica com medo, né? Não, pô, vou fazer esse negócio, não tenho preparo. O sim é bom companheiro. Perfeito, Walter. Muito obrigado aí. Assino embaixo do que você acabou de falar. Acho perfeita a sua colocação. Novamente, obrigado. Pessoal, na semana que vem, a gente vai conversar com uma engenheira. Já confirmamos aí a participação a Amanda Raimundi. Vai trazer aqui as engenheiras hoje, como a esposa do Walter e outras tantas, em número, felizmente, cada vez maior, né? A gente tem a alegria de ver também, né, Walter, essa transformação, uma participação cada vez maior do gênero feminino na engenharia. Muito bem-vindo, né? Eu não Então, tinha nenhuma diretora que na Embratel mulher quando eu entrei lá. Hoje são duas, já. E uma de marketing, a outra de RH. São feras, viu? perfeito, perfeito. Então, nós vamos ter aqui a satisfação de conversar com a Amanda no dia 29, na quarta-feira que vem. E, como eu comentei há pouco, todos esses conteúdos vão para o nosso canal no YouTube, vão ficar lá disponíveis para serem assistidos. Quem não pôde assistir uma conversa anterior aí, já está lá, e o vídeo do Walter vai estar lá também. Então, eu, novamente, Walter, muito obrigado. Obrigado a todos aí que nos acompanharam hoje e que têm nos acompanhado. Deixem as suas sugestões. A gente vai fazer a conversa com a Amanda semana que vem. Depois nós vamos fazer um pequeno recesso nesse conjunto de entrevistas. Vamos avaliar, vamos mudar, vamos tentar aperfeiçoar, e para isso eu gostaria muito de receber feedbacks e sugestões das pessoas. Pretendo retomar uma segunda temporada, que é a brincadeira que a gente está fazendo, em outubro, com novas entrevistas, e até lá, nesse período de agosto, setembro, a gente deve ter algumas outras novidades aqui Aqui já tem alguém dizendo, Walter, que comprou o livro. Olha aí, o teu livro lá no Kindle. E aí, então, assim, teremos outras novidades e novamente, obrigado a todos aí pela participação. Tenham todos boa noite. Se cuidem. Boa noite.